O clarinete chegou nessa função de estar à frente de uma banda, no caso de uma big band, era o solista. Depois o sax acabou sendo aquela coisa dos rockstar, né? Como se fosse. É muito, muito, muito importante conhecer o jazz. O jazz foi uma coisa que mudou tudo, que pegou ali a música africana, afro-americana, a gente pode chamar dessa forma, associou a música europeia, no caso a música erudita, e quando fala de música erudita, a gente está falando de muita coisa mesmo. Então o jazz associou esses dois tipos de conhecimentos, né, a coisa do blues, e criou uma linguagem nova, e ali vários instrumentos se desenvolveram e excederam alguns limites, algumas barreiras. O contrabaixo, por exemplo, acústico, você vê ali o baixista, que eu sempre esqueço o nome, cara, que tocava ali com o Joe Coltrane. Tem vídeo do cara fazendo power chord, antes de existir o power chord, no contrabaixo, solando sozinho, 10 minutos solando sozinho e tacando os power chord no meio, isso, no jazz. A bateria também pegou ali no jazz e saiu de uma coisa de acompanhamento. E é bom lembrar que antes a bateria ela não era uma coisa como a gente conhece, que já é uma coisa montada de uma maneira. Eram as peças de percussão, separadas ali, né? E aí começaram a montar de uma forma específica e chamar aquilo de bateria, um kit específico. Bumbo, caixa, pratos, por aí vai. Numa ideia inicialmente de acompanhar, e depois passaram até para ir à frente, fazer solo de bateria, aquilo transcendeu também. E anos depois, caras como Ginger Baker, que era o baterista ali que tocava com Eric Clapton no Cream, pegaram aquela linguagem e trouxeram para um outro contexto ali. Misturando com guitarra já soou de outra forma, e ali foi um embrião ali para uma linguagem específica de rock and roll. E ao mesmo tempo você via também o The Who com Keith Moon, e o Keith Moon tocava de uma maneira um pouco menos polida, mas muito interessante. Você vê que ele já buscava essa coisa do jazz de preencher vários espaços, né, de tocar de uma forma mais espalhada. Mitch Mitchell, que foi um dos caras que fez teste para entrar no The Who, mas aí escolheram o Keith Moon. E fizeram bem porque não tinha como um cara ser melhor que o Keith Moon pro The Who. Enfim, o Mitch Mitchell não entrou no The Who, mas poucos anos depois estava lá tocando com o Jimi Hendrix, que também foi o cara perfeito para tocar ali. E depois, caras como John Bonham, que também tinha uma influência de jazz gigantesca. Pra quem não sabe, ele nem ouvia rock and roll, nem curtia. E isso também reflete em caras como Bill Ward do Black Sabbath. Calma que eu falei que o vídeo ia ser sobre guitarra e tô falando sobre bateria, né? Mas isso faz parte. Então, sacou? Como um instrumento ele vai mudando de função mesmo dentro de um contexto ali. Um instrumento que tinha uma função de acompanhamento começa a ter uma função também de solo e por aí vai. Falando de maneira bem rasa nesse momento. Mas então a gente já percebe que o clarinete passou por essa transformação, depois o saxofone e tal. E a guitarra é um instrumento que passou por várias dessas transformações. A gente fala ali como se fosse uma coisa linear, tipo, não sei o que, daí o Jimi Hendrix, daí não sei o que. Cara, não. Só o Jimi Hendrix, ele fez isso aqui, ó, vários caminhos. Até os meus 16 anos de idade e tal, eu escutava caras como... Até um pouco mais do que isso, eu escutava apenas caras como Steve Vai, Jay Satriani, quem mais? Nuno Bittencourt, eu ouvia muito, ficava tirando tudo ali desses caras. Eu era maluco por isso mesmo. E o Malmsteen também, é claro. E até o momento que eu conheci o som do Jimi Hendrix. E quando eu ouvi o som do Jimi Hendrix, eu falei, tudo que eu achava interessante nesses outros caras tá aqui. E nunca, de forma alguma, desmerecendo todos esses caras que eu citei. Eles continuam sendo fantásticos, na minha percepção, adoro todos eles, claro. Mas eu vi que todos eles cresceram a partir da mesma semente. E aí o Jimi Hendrix cresceu a partir de outras sementes e por aí vai. Mas não é uma coisa linear. Apenas um cara como o Jimi Hendrix plantou milhares de sementes. Cada uma cresceu para um lado. Mas antes disso, já tinha chão ali em relação à guitarra.